Eu já fiz muitos enterros na minha vida, mas nunca vi um caixão se mexer sozinho. Até aquela noite, era para ser apenas mais um enterro. O vento gelado soprava entre os túmulos, e a pouca luz das velas tremulava, projetando sombras estranhas, na terra revolvida. A família estava ali, mas sem muitas demonstrações de luto. Havia pressa. Queriam se livrar daquilo rápido. O defunto, um homem de história obscura, cujos pecados pareciam pesar sobre todos os presentes. Eu sentia algo errado desde o começo. A cerimônia foi breve, sem muitos ritos. Apenas um punhado de palavras, uma reza apressada. Enquanto terminava a última oração, veio o primeiro som. Um ruído abafado, pequeno, quase imperceptível. Talvez tenha sido apenas minha mente pregando uma peça. Mas então veio outro, um baque seco vindo de dentro do caixão. Os coveiros congelaram. Olhares foram trocados, inquietos. O caixão tremeu. Dessa vez, todos viram. Alguém prendeu a respiração. Outro deu um passo para trás. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, os coveiros largaram as ferramentas e correram. Fiquei lá sozinho com a família do morto que agora olhava para o caixão com puro terror nos olhos. Eu precisava agir. Mas para isso, teria que abrir aquele caixão. Peguei uma ferramenta e forcei a tampa. O cheiro fétido de morte me atingiu, de imediato. O corpo estava lá, sem vida, como deveria estar. Mas a tampa do caixão estava arranhada por dentro. Alguém soltou um grito sufocado. Um dos familiares caiu de joelhos, chorando. Olhei para os outros. Seus rostos revelavam horror e culpa. Eu queria questioná-los, mas ninguém ousava falar. Apressaram-se em fechar o caixão novamente e, desta vez, o enterro aconteceu sem mais interrupções. Aquela noite me assombrou. Quem havia arranhado a tampa por dentro? Como aquilo era possível? Eu queria acreditar que era apenas uma coincidência macabra, mas algo dentro de mim dizia o contrário. O caixão se mexeu. Eu vi. Os coveiros viram. Mas ninguém quis falar sobre isso depois. Dias depois, um dos coveiros me procurou. Ele estava pálido, tremendo. Disse que precisava me mostrar algo. Fomos até o cemitério e, ao chegar lá, eu soube imediatamente que algo terrível havia acontecido. O túmulo estava aberto, a terra revolvida, o caixão vazio. Meu coração disparou. O que quer que estivesse lá dentro, não estava mais. O coveiro murmurou algo sobre a família, que eles sabiam, que aquele enterro nunca deveria ter acontecido daquela forma. Mas quando tentei pressioná-lo para contar mais, ele apenas balbuciou uma prece e se afastou. Eu não sabia o que fazer. Denunciar? Para quem? Ninguém acreditaria. Ninguém quer falar sobre o que acontece às sombras das cruzes gastas. Desde aquela noite, algo mudou em mim. Nunca mais consegui fazer um enterro sem me lembrar do som abafado dentro do caixão, dos arranhões, do túmulo vazio. Nunca mais voltei àquele cemitério. Nunca descobri o que realmente aconteceu naquela noite. Mas sei que, desde então, rezo com mais fervor por todas as almas que passaram por mim, pois algumas, eu temo, nunca descansaram de verdade. Se um dia você vir uma procissão no cemitério depois da meia-noite, não siga. Foi o que me disseram logo após minha chegada à cidade. Eu, um padre recém-chegado, recebi uma missão simples: dar a extrema unção a um morador idoso que havia falecido. O cemitério estava afastado da cidade, cercado por árvores e sempre envolto em uma densa névoa. Nunca imaginei que aquela noite seria diferente. Cheguei ao cemitério e o silêncio era quase absoluto. Apenas o som das minhas botas quebrava o vazio. Lá no fundo, os mausoléus se erguiam escuros e imponentes. Então ouvi algo, um sussurro baixo, como se uma canção estivesse sendo cantada entre os túmulos. Segui o som e foi aí que vi uma procissão de figuras vestidas de branco com velas nas mãos e rostos cobertos por véus. Caminhava lentamente entre os túmulos. Algo estava errado. As figuras não pararam, nem olharam para mim. Eles estavam em transe, cantando suavemente uma melodia fúnebre.
Eu não conseguia compreender o que estava acontecendo. Eu me aproximei mais, com o coração acelerado, e quando passei por uma lápide, uma figura na frente virou em minha direção. O véu cobria todo o seu rosto, mas eu sabia que algo não estava certo. A sensação de que algo estava errado aumentava a cada passo, mas antes que pudesse fazer mais alguma coisa, o grupo desapareceu repentinamente, como se tivessem evaporado. Não havia sinal deles entre os túmulos, nenhum som. O medo me invadiu. Eu não sabia o que acabara de ver, mas sabia que não era algo normal. Corri de volta para a entrada, tentando deixar o cemitério para trás, mas a sensação de que algo ainda me observava não me deixou. Olhei para trás, mas a visão daquelas figuras estava gravada em minha mente. Na manhã seguinte, ainda perturbado pelo que vi, fui até um ancião da cidade. Ele parecia saber mais do que queria compartilhar. Quando comecei a contar sobre a procissão, ele me interrompeu. Você viu a procissão, não viu? Ele perguntou com um olhar grave. É o ritual dos mortos. A cada década eles se levantam, marcham entre os túmulos e repetem o que fizeram em vida. Eu o encarei, sem acreditar no que ouvia. Ele me avisou que o cemitério era amaldiçoado e que aqueles que tentassem investigar seriam parte do ritual. Não siga a procissão, ele me disse antes de se afastar, deixando-me com um frio na espinha. Agora eu sabia que o cemitério estava guardando um segredo sombrio e que eu havia testemunhado algo que não deveria. O tempo passou e a inquietação não me deixava em paz. Decidi ir até a loja de fotos da cidade para procurar respostas. O dono, um homem idoso, me mostrou algumas fotos antigas da cidade. Folheando os álbuns, algo chamou minha atenção. Uma foto do cemitério, com um grupo de pessoas vestidas de branco e velas nas mãos. Eu estremei quando vi uma figura na imagem. Era um homem com o rosto coberto pelo véu. E então vi. Era eu. Mas como poderia ser? Eu nunca estivera ali antes, ou pelo menos não na época daquela foto. A realidade começou a se desintegrar à minha frente. Eu estava ali, entre os mortos, e tudo o que eu pensava ser real estava em dúvida. A conexão com aquela procissão era mais profunda do que eu imaginava. Eu já fazia parte dela sem perceber. Naquela noite, não pude mais ignorar o que estava acontecendo. Voltei ao cemitério. A neblina estava mais espessa e as árvores se moviam com o vento, criando uma atmosfera ainda mais sombria. Lá estavam eles, a procissão. Mas algo estava diferente. Eu vi a figura de um homem de branco com o rosto coberto pelo véu. Ele estava marchando ao lado dos outros. Quando ele se virou, o medo me paralisou. Eu estava vendo a minha própria figura, me misturando àqueles que caminhavam em direção ao fim. A sensação de impotência tomou conta de mim. Eu já não podia mais sair. Eu havia me tornado parte daquela marcha fúnebre, condenado a repetir o mesmo ritual dos mortos. O que eu vi naquela noite não era mais uma visão distante, mas a verdade sobre o que acontecia naquele cemitério. Enterramos aquele homem 3 vezes, e 3 vezes o túmulo apareceu aberto. Ele era um homem odiado, acusado de crimes que todos preferiam esquecer. O funeral foi simples, sem público, e eu, um sacerdote recém-chegado à cidade, fui convocado para oficiar a cerimônia. Não havia muito o que dizer sobre ele, além de que sua morte parecia trazer um alívio, embora não fosse completo. Após o enterro, quando todos partiram, algo estranho aconteceu. Na manhã seguinte, o túmulo estava violado. O caixão estava intacto, mas o túmulo, aberto. Não havia marcas de roubo ou violência, apenas a terra movida. Isso me perturbou. Como o túmulo se abriria sozinho? O que estava acontecendo ali? O dia seguinte trouxe uma explicação. A terra tinha sido. Reforçaram o sepultamento e colocaram mais pedras sobre o túmulo. Todos estavam nervosos, mas queriam acreditar que seria a última vez. No entanto, o mesmo aconteceu no dia seguinte. O túmulo estava novamente violado, sem explicação razoável. Ninguém se atrevia a entrar perto. A cidade estava em choque. Os rumores começaram a se espalhar rapidamente. É um mau presságio, diziam. A cada dia,
Mais pessoas evitavam o cemitério, e os poucos que se aproximavam sussurravam sobre a possível vingança do falecido. Eu, com meu medo crescente, sentia que havia algo mais ali. Algo que transcendia a simples violação de um túmulo. Uma força invisível estava tentando fazer algo. Mas o quê? Tentei racionalizar, mas não havia explicação lógica. O morto não descansaria. Foi quando o velho coveiro se aproximou de mim. Ele estava pálido e sua voz tremia. Você não sabe quem era esse homem, padre? Ele me perguntou. Ele revelou algo perturbador. O falecido não era apenas um criminoso comum. Havia rumores de que ele estava envolvido em rituais sombrios, práticas que usavam os mortos e o ocultismo para alcançar algo além da vida. Ele fez algo que impede a morte de levá-lo, disse o coveiro. A cidade inteira estava sofrendo as consequências de algo que aquele homem havia feito, e seu espírito, ou algo pior, se recusava a descansar. Agora, as violações do túmulo não eram meros acidentes. Algo mais estava acontecendo. Algo muito além da nossa compreensão. A família, desesperada, não sabia mais o que fazer. Resolveram exumar o corpo, pensando que poderiam encontrar respostas. Quando o caixão foi aberto, não havia corpo algum. A madeira estava intacta, mas o falecido, o homem que havia sido enterrado, desaparecera. O vazio do caixão parecia zombar de todos nós. O que quer que estivesse causando aquilo não era algo simples. A cidade toda estava agora em pânico. O que eu tinha testemunhado parecia desafiar todas as leis naturais. Era como se o falecido não estivesse morto, ou talvez nunca tivesse morrido de verdade. Onde estava seu corpo? O que estava por trás disso? Nos dias seguintes, algo ainda mais estranho aconteceu. Ao voltar ao cemitério, vi algo que me fez gelar o sangue. Pegadas descalças estavam visíveis na areia, saindo diretamente do cemitério. Não era possível. O cemitério estava fechado, ninguém mais tinha entrado ou saído. Segui as pegadas até a entrada, mas elas sumiram sem deixar rastro. O vento não havia as apagado. Elas estavam lá, claras e definidas, e eu sabia que aquelas pegadas eram do falecido. Algo o estava mantendo preso àquele lugar. O que quer que fosse, ele ainda estava entre nós. Talvez não mais como um homem, mas como algo muito mais sombrio e incontrolável. Agora, o medo se transformava em pavor. Eu não sabia mais se aquele túmulo era apenas um local de descanso ou um portal para algo além. Todas as noites, às 3, um velho rezava sozinho no cemitério. Mas um dia ele sumiu. Eu notei o velho nas primeiras semanas em que cheguei à cidade. Sempre às 3 da manhã, ele estava lá, de joelhos, murmurando orações entre as lápides. Era estranho, mas na quietude da noite, algo nele parecia inofensivo. Ninguém sabia quem ele era. Às vezes, eu o observava de longe, mas nunca me aproximei. Havia algo no seu olhar que me fazia hesitar. Ele parecia distante, como se não vivesse mais entre os vivos. Ele sempre estava ali, como uma sombra que não queria ser notada, mas não era normal. Algo em sua rotina me incomodava profundamente, e então, uma noite decidi confrontá-lo. Quando decidi ir até ele, a noite estava silenciosa demais, e o vento sussurrava entre as árvores. A chuva começava a cair, e o som das gotas batendo no chão se misturava com os murmúrios do velho. Quando me aproximei, ele virou rapidamente e me encarou com olhos tão vazios quanto as sepulturas ao seu redor. Não se aproxime, ele disse com uma voz rouca e quebrada, quase como um sussurro. Por favor, padre, não interfira. Deixe-me em paz. Eu fiquei ali, parado, tentando entender suas palavras, mas ele já estava se afastando, sumindo entre os túmulos. Aquela reação me deixou inquieto. O que ele queria esconder? Porque rezava ali todas as noites sem falhar. Eu sentia que havia algo mais. Algo que ele temia que fosse descoberto. Mas na minha curiosidade decidi seguir. Naquela noite, o tempo estava ainda mais pesado. A chuva caía em grandes gotas e o vento cortava como lâminas afiadas.
Eu o vi, novamente, ajoelhado em sua posição habitual. Mas algo estava diferente. Ele não parecia mais estar rezando com a mesma devoção. O medo, que eu já havia sentido em seu olhar, agora estava mais intenso. Ele estava prestes a se levantar quando ouviu um ruído e olhou para trás assustado. Então, ele desapareceu. Simplesmente sumiu, como se o chão o tivesse engolido. No mesmo instante, gritos distantes cortaram a noite. Não eram gritos humanos, mas algo muito mais profundo, como um lamento do além. O som se arrastava pelas paredes da igreja, deixando um calafrio na espinha. Fui até a porta da igreja, mas o cemitério estava vazio. Só o eco dos gritos continuava, até que pararam, subitamente. No dia seguinte, meu instinto me levou ao cemitério. Algo me dizia que a explicação estava lá. Quando entrei no terreno, uma sensação gelada tomou conta de mim. Andei entre os túmulos até que, ao longe, vi algo que me fez parar. Uma cova recém-aberta. A terra estava ainda fresca e uma lápide recém-colocada estava ali, com o nome do velho inscrito nela. José da Silva, 1899-1960. Eu fiquei paralisado. Como aquilo era possível? O homem que eu tinha visto na noite anterior estava ali enterrado, mas o vi claramente com vida ontem. Eu toquei a pedra fria e senti a sensação de que, de alguma forma, a resposta estava enterrada ali, mas ninguém poderia tirá-la. Aquela cova não fazia sentido. Aquele homem estava morto, mas ele ainda estava ali como se o tempo não tivesse passado. Decidi abrir a cova. Eu sabia que não deveria, mas algo me forçava a agir. Quando a madeira foi retirada, o que encontrei me deixou sem palavras. O corpo não estava lá. Não havia nada dentro do caixão, apenas uma fina camada de poeira e terra. Mas o que me gelou os ossos foi o que vi a seguir. Um livro velho, com páginas amareladas, estava embaixo da terra. Nele, fotos do velho, de anos atrás, com uma data, 1910. O mais perturbador era a imagem dele em pé, exatamente no mesmo cemitério. Mas o mais estranho ainda era ver ele mais jovem, como se o tempo não tivesse passado. Ele estava ali, em todas as fotos, sem envelhecer. O que ele havia feito? E por que ele ainda estava rezando por aqueles mortos? O mistério estava além do que minha mente poderia compreender. Eu tinha descoberto algo que não queria saber. O caixão foi aberto e a mãe começou a gritar. Era para ser um enterro simples, uma criança que partira cedo demais. Mas o que aconteceu naquele dia não foi simples nem esperado. Eu, como padre, estava ali para dar a última bênção. O caixão, pequeno e de madeira simples, foi trazido pela funerária. Tudo parecia normal até o momento de lacrá-lo. A mãe, devastada, pediu para ver o filho uma última vez. Não queria acreditar que o corpo que ela tinha perdido estava ali, selado para sempre. Quando o caixão foi finalmente aberto, um grito ecoou pelo cemitério. O corpo dentro dele não era o de seu filho. O choque foi imediato. O que estava acontecendo? Era possível que um erro de tão grande magnitude tivesse ocorrido? A mulher estava histérica. A dor da perda já era imensa, e agora a angústia de ver outro corpo no lugar de seu filho a dominava. Tentaram acalmá-la, mas o choro era incontrolável. Eu fiquei ali sem saber o que dizer. A funerária foi chamada imediatamente, mas seus representantes estavam tão atônitos quanto todos nós. Eles garantiram que o caixão havia sido lacrado corretamente, que não havia possibilidade de engano. Mas ali estava a prova, bem diante de todos nós. O corpo que ela deveria enterrar não estava ali. A mãe pediu para falar com o responsável da funerária, mas não havia explicação. E enquanto o velório prosseguia, o caos e o desespero só aumentavam. Eu não sabia como ajudar, só observava as reações frenéticas ao meu redor. O que afinal acontecera? Como isso poderia ser possível? O desespero aumentava. Mas, em meio ao pânico, uma ideia veio à minha mente. Algo que eu sabia que poderia revelar mais do que um erro simples. A funerária insistia que não havia troca de corpos, mas havia algo estranho acontecendo ali.
O que me ocorreu foi abrir o túmulo ao lado, onde havia sido enterrado um homem desconhecido naquele mesmo dia. Talvez houvesse alguma ligação, algo que poderia esclarecer o mistério. Falei com a família, sugerindo a exumação do corpo ao lado. Eles estavam hesitantes, mas o olhar aflito da mãe me fez insistir. Precisávamos de respostas, e essa era a única forma de encontrar alguma explicação. Então, fizemos o pedido, para abrir o túmulo. Algo me dizia que a solução estava ali, mas o que encontrássemos mudaria tudo. O segredo aparentemente estava enterrado ali, esperando para ser revelado. Quando o túmulo foi finalmente aberto, uma sensação de pavor tomou conta de todos. Eu sabia que algo não estava certo, mas o que vi me fez tremer de uma forma que nunca havia sentido antes. O caixão ao lado estava vazio. Não havia nenhum corpo lá. O caixão do homem desconhecido, enterrado naquele mesmo dia, estava também sem nada dentro. O cheiro de terra misturado com a sensação de abandono tomaram o ambiente. O pânico tomou conta de todos. Como algo assim poderia acontecer? Como 2 corpos poderiam desaparecer de um cemitério fechado, com todos os protocolos seguidos? A funerária insistia que isso não tinha explicação, mas eu sentia que algo estava errado, muito errado. A mãe, ainda em choque, foi levada embora sem conseguir entender o que estava acontecendo. O menino nunca foi encontrado, e o mistério permanecia. Dias depois, algo ainda mais estranho aconteceu. Eu estava sozinho na igreja quando, ao me aproximar do altar, vi algo que me gelou os ossos. Era uma foto, com o rosto de um menino que eu reconheci imediatamente. Era ele, o garoto que havia morrido. Mas o que mais me aterrorizou foi o que estava ao lado dele na foto. O menino estava de mãos dadas com alguém. Um homem estranho que eu nunca tinha visto. Eles estavam parados em frente ao cemitério, o mesmo cemitério onde o enterro acontecera. A foto parecia ter sido tirada recentemente. A mão do homem parecia quase possessiva. Como a foto havia chegado até ali? E por que o garoto estava com aquele homem? Aquela imagem foi a última coisa que eu vi antes de entender, de uma vez por todas, que o mistério da criança não estava resolvido. Ele ainda estava por aí de alguma forma, ligado a algo muito maior do que eu imaginava. Já vi muitos corpos em decomposição, mas nunca vi um que parecia estar apenas dormindo depois de 50 anos. Era um caso peculiar, e eu estava lá, como padre da cidade, para acompanhar a exumação. O corpo de um religioso, enterrado há mais de meio século, seria desenterrado devido aos rumores de que ele poderia ser beatificado. Quando o caixão foi finalmente aberto, uma onda de surpresa e perplexidade tomou conta de todos os presentes. O corpo estava intacto. Não havia sinais de decomposição como seria esperado. Ele parecia estar simplesmente dormindo. A visão era estranha, quase sobrenatural. Os cientistas estavam lá para investigar, mas eu sabia que algo muito além da ciência estava acontecendo ali. O que era aquele corpo? Como ele poderia estar preservado por tanto tempo sem qualquer explicação? A notícia do corpo intacto se espalhou rapidamente, e logo chegaram cientistas e especialistas para tentar desvendar o que parecia impossível. Nenhuma explicação natural parecia se sustentar. A primeira teoria, de que o corpo teria sido preservado por algum fator ambiental no cemitério, foi descartada rapidamente. Os exames mostraram que não havia nada no solo ou no ar que explicasse aquele fenômeno. Então tentaram explicar como uma mistura rara de substâncias químicas no corpo poderia ter causado tal preservação. Mas, quando mais e mais análises foram feitas, nenhuma delas foi capaz de fornecer uma resposta definitiva. O que estava acontecendo? Como aquele homem ainda estava ali, intocado, depois de 50 anos? Eu começava a me perguntar se aquilo realmente tinha uma explicação científica ou se havia algo mais por trás. Algo divino, ou talvez demoníaco, que eu não conseguia compreender. Foi durante as investigações que encontrei algo que mudou tudo. Em uma gaveta velha da igreja, entre documentos e livros de antigos padres,
Encontrei diários e escritos de religiosos que haviam conhecido o homem que estava agora intacto no caixão. Entre essas anotações, algo me chamou a atenção. Ele havia feito um pacto antes de morrer. O homem tinha sido conhecido por suas preces incessantes e sua dedicação à igreja, mas seus escritos falavam de um desejo de imortalidade. Um desejo que o levara a procurar meios além da fé tradicional. O pacto estava claro. Ele teria sua alma preservada, mas em troca, algo terrível aconteceria. O preço que ele pagara por essa graça era uma coisa que eu não poderia compreender completamente naquelas palavras. Mas algo me dizia que a morte não havia sido o fim para ele. A imortalidade que ele procurava tinha um preço. E esse preço ainda estava por vir. Na noite seguinte, quando o corpo foi transferido para a igreja, algo ainda mais estranho aconteceu. Eu estava na capela, orando, quando o alvoroço começou. O corpo desapareceu. Não foi um roubo, nem um erro de vigilância. Quando fui até o local onde o corpo estava exposto, o caixão estava vazio. O terror tomou conta de mim. Como isso poderia ser? O corpo, que estava ali o tempo todo, agora não estava mais. Eu procurei por todo o lugar, mas não encontrei nada. Nenhum vestígio, nenhuma pista. Como se o corpo tivesse simplesmente desaparecido da terra. Eu não sabia o que pensar. O que acontecia ali estava além da compreensão humana. Algo sombrio estava em jogo, e eu sentia que a resposta estava escondida, esperando para ser descoberta. Eu tinha que entender o que estava acontecendo. Ou então, ninguém mais teria paz. Câmeras de segurança da igreja foram analisadas. O que vimos nos deixou sem palavras. A tampa do caixão se abriu sozinha, sem explicação. E mais assustador ainda, vimos pegadas descalças, molhadas, indo em direção à saída da igreja. Elas estavam frescas, como se alguém tivesse saído dali a pouco tempo. As pegadas eram nitidamente humanas, mas o mais estranho era que nenhuma pessoa tinha sido vista saindo da igreja durante a noite. Como isso era possível? Quem ou o que havia saído do caixão? As imagens eram inegáveis, mas a explicação, ela nunca apareceu. O corpo desaparecido e as pegadas nos levaram a crer que o homem que ali descansava não era apenas um santo. Ele havia feito um pacto para não apodrecer e agora ele estava indo embora. Para onde não sabíamos, mas eu sabia que aquilo era o começo de algo muito mais sombrio. Toda sexta-feira, um homem entrava no confessionário. Não sabia seu nome, pois ele nunca revelava seu rosto. O confessava como se fosse um penitente comum, com pecados terríveis, mas sempre falava de maneira calma, como se estivesse ali há muito tempo. Ele parecia entender a dor dos outros de uma forma estranha. Eu o ouvia, dia após dia, em silêncio. Sempre as mesmas confissões, sempre o mesmo arrependimento profundo. Mas havia algo de estranho. Eu não conseguia sentir sua presença de forma normal. Era como se ele estivesse ali fisicamente, mas ao mesmo tempo não estivesse. Eu sempre tentava olhar por entre as cortinas, mas nunca o via claramente. Era como se ele estivesse além da minha visão, e nunca perguntava o nome dele, apenas ouvia e rezava. Em uma tarde, algo inesperado aconteceu. Um visitante da cidade entrou na igreja e, ao ouvir a voz do penitente, parou. Ele me olhou, pálido, e perguntou: "Padre, o senhor sabe quem é esse homem?" Eu me confundi, mas ele explicou que a voz era inconfundível. Ele disse que aquele homem havia morrido há mais de uma década e que, durante os anos de sua vida, sempre frequentava a cidade. Confuso e preocupado, eu tentei ignorar o que ele disse. Como isso seria possível? O homem vinha toda sexta-feira, confessava-se e saía. A voz daquele visitante ecoava na minha mente. Eu não sabia mais o que pensar. Então, decidi investigar. Verifiquei os registros da cidade, e a verdade era ainda mais perturbadora. O homem que confessava seus pecados todas as semanas havia morrido há muito tempo. Mas por que ele continuava vindo? Minha investigação revelou algo ainda mais perturbador. Descobri que o homem nunca havia tido um funeral adequado. Ele havia morrido em circunstâncias misteriosas, e ninguém parecia se lembrar dele de verdade.
Os poucos registros da cidade falavam de um homem perdido, alguém que não tinha família ou amigos, alguém que fora enterrado sem cerimônia. Mas, por que ele ainda vinha ao confessionário? Algo estava muito errado. Então eu decidi que precisava dar-lhe um descanso. Fiz uma oração, pedi perdão por ele e decidi abençoar sua cova, pensando que talvez isso pudesse finalmente trazê-lo paz. Naquela noite, pela primeira vez em anos, ele não apareceu. Eu estava aliviado, mas uma sensação estranha tomou conta de mim. Algo estava prestes a acontecer, algo que eu ainda não conseguia entender. No domingo seguinte, o confessionário estava trancado por dentro. Eu tentei abrir a porta, mas estava completamente bloqueada. Era impossível. Forçamos a entrada e o que encontramos do outro lado foi indescritível. Não havia ninguém ali, mas o banco do confessionário estava vazio. No entanto, algo estava sobre ele. Um bilhete manuscrito. Quando li, minha garganta se apertou. O bilhete dizia apenas: "Obrigado, padre. Agora posso descansar." Fiquei paralisado, tentando entender o que aquilo significava. O penitente, aquele homem misterioso que vinha todas as semanas, finalmente havia encontrado a paz. Mas não da forma como eu imaginava. Ele nunca foi um homem comum. Era uma alma perdida, condenada a buscar perdão. E finalmente, depois de tantos anos, eu havia dado-lhe o que ele precisava. O mistério estava resolvido, mas a sensação de algo maior ainda pairava no ar. Era um dia quente quando fui ajudar a limpar o cemitério. O lugar estava quieto, só o som das folhas caindo e o barulho suave das minhas botas na terra. Eu estava perto de um mausoléu abandonado quando de repente ouvi um sussurro. A voz era baixa, quase imperceptível, mas algo me fez parar. "Padre, eu juro que ouvi alguém chamar meu nome de dentro daquele túmulo." Me aproximei sentindo um arrepio e então ouvi novamente, mais claro desta vez. Meu nome. Não podia ser. A princípio achei que fosse o vento, mas algo não estava certo. O mausoléu parecia vazio, mas a voz parecia vir de lá. Não sabia o que pensar, então decidi investigar. Mas o que encontrei me fez duvidar da minha própria sanidade. O nome no túmulo era o meu. Eu fiquei parado ali, olhando o nome gravado no túmulo. José Luiz Pereira. Meu nome. Como isso poderia ser possível? Eu não sabia mais o que fazer. As palavras da voz ainda ecoavam na minha mente. Era como se algo estivesse tentando me avisar, ou pior, me chamar. Resolvi procurar os registros do cemitério, mas não achei nada que pudesse explicar. Quando voltei no dia seguinte, encontrei algo perturbador. O falecido José Luiz Pereira era um jovem padre que havia morrido em circunstâncias misteriosas. O mais assustador foi descobrir que ele morreu exatamente no dia e mês em que eu nasci. Era como se o tempo estivesse tentando me ligar àquele lugar, àquela morte. A sensação de inquietação só crescia. Então decidi rezar por ele. Talvez isso trouxesse algum tipo de alívio, mas o que eu não sabia é que aquela decisão me levaria ao fundo do abismo. Naquela noite fui até o túmulo e rezar por ele. Comecei com uma oração simples, algo que já havia feito tantas vezes antes, mas à medida que rezava, uma sensação estranha tomou conta de mim. A voz que eu ouvira antes se tornou mais forte. Não era mais um sussurro. Era uma chamada, uma exigência. José. José. O nome ecoava, misturado com o som da terra batendo contra o caixão. Eu sentia uma pressão no peito, como se algo estivesse tentando sair de lá, daquele túmulo, mas eu continuei, incapaz de parar, como se estivesse sendo forçado a terminar aquela oração. Cada palavra fazia a voz ficar mais alta, mais intensa. O medo tomou conta de mim, mas continuei, sem saber o que fazer. Quando terminei, a voz parou, abruptamente. Eu olhei ao redor, mas tudo estava silencioso, como se nada tivesse acontecido. No entanto, algo dentro de mim sabia que as coisas estavam longe de terminar. Naquela noite, acordei com uma dor insuportável no peito. Minha pele ardia, e quando toquei a área, encontrei marcas, arranhões profundos, como se alguém tivesse
passado suas garras por mim. Eu tentei ignorar, mas quando olhei minhas mãos, vi terra entre as unhas. A mesma terra do cemitério. Era como se eu tivesse cavado algo sem perceber. O pânico tomou conta de mim. Eu sabia que tinha feito algo. Errado, mas o quê? Na manhã seguinte, fui ao cemitério e algo ainda mais estranho aconteceu. O túmulo de José Luiz Pereira estava violado. A tampa do mausoléu estava quebrada, mas o caixão estava vazio. Eu senti um arrepio subir pela minha espinha. O que significava aquilo? O que estava acontecendo? Eu olhei em volta, e o silêncio era quase insuportável. Como se algo estivesse me observando, esperando. Eu já sabia. O pior ainda estava por vir. Já viu um corpo morto que continua quente, mesmo depois de anos no túmulo? Eu vi e até hoje não consigo explicar o que aconteceu. Era um dia comum quando fui chamado para acompanhar a exumação de uma mulher enterrada há 10 anos. Quando a tampa do caixão foi removida, todos nós nos surpreendemos. O corpo ainda estava quente, como se tivesse falecido ontem. Eu toquei a pele dela com a ponta dos dedos e estava macia, com uma leve sensação de calor. Isso não era normal. O médico e os cientistas que estavam conosco também ficaram perplexos. Eles realizaram testes, mas não encontraram explicação lógica para o que estava acontecendo. O corpo estava intacto, como se o tempo não tivesse passado. O sangue parecia fresco e a pele elástica. Algo estava errado, muito errado. Os cientistas ficaram dias no local tentando encontrar uma explicação. Eles realizaram testes de tudo quanto era tipo, de temperatura até análise sanguínea, mas nada parecia fazer sentido. Era como se o corpo estivesse preso no tempo, desafiando todas as leis da biologia. Como podia um cadáver estar tão quente, tão vívido, depois de 10 anos enterrado? Eles até tentaram medir a temperatura, mas o termômetro apontava sempre o mesmo. Calor, como se a mulher ainda estivesse viva. Eu nunca vi algo assim. O medo começou a tomar conta de mim. Não era mais só uma questão científica. Havia algo de sobrenatural ali. O caixão foi fechado novamente e o corpo foi levado para a igreja para estudos mais detalhados. Mas uma sensação de que estávamos mexendo com algo perigoso não me deixou em paz. O que seria de nós se descobríssemos o que realmente acontecia com ela? No dia seguinte, enquanto eu revisava os registros da mulher, encontrei algo que me gelou o sangue. Ela não era uma mulher comum, e sua morte não foi acidental. Antes de morrer, ela havia se envolvido com práticas proibidas, rituais antigos que eram conhecidos por invocar forças além da compreensão humana. Eu encontrei um diário antigo que descrevia seus últimos dias. Ela estava tentando invocar algo que nunca deveria ter sido trazido para este mundo. Os cientistas não sabiam disso, mas eu tinha a sensação de que o calor do corpo estava relacionado a esses rituais. A mulher não morreu como todos pensávamos. Ela havia feito um pacto, um preço terrível para alcançar algo que nem os homens deveriam tentar entender. Agora, ao estudar o corpo, percebi que aquele não era apenas um estudo científico. Era algo mais, algo que nos ligava diretamente ao inexplicável. Naquela noite, o corpo foi deixado na igreja para mais estudos. Era um lugar tranquilo, onde poderíamos finalmente descobrir o que estava acontecendo. Mas algo impensável aconteceu. Quando acordei na manhã seguinte, o corpo havia desaparecido. O caixão estava vazio, sem vestígios de qualquer tipo de movimento. Eu revirei o lugar, mas não encontrei explicação. Onde estava o corpo? Como era possível que algo assim acontecesse? Tudo o que restou foi uma sensação de pavor, como se estivéssemos sendo observados. O medo começou a tomar conta de mim, e eu sabia que não seria o último a ser afetado por isso. A mulher, ou o que restava dela, estava longe de ser apenas uma vítima de um mistério científico. Ela havia sido parte de algo muito mais terrível do que qualquer um de nós poderia imaginar. O que restava dela estava, de alguma forma, livre, e o pior ainda estava por vir. Dias depois, algo que eu nunca vou esquecer aconteceu. Moradores da cidade começaram a relatar ter visto uma mulher vagando pelo cemitério.
Era uma mulher idêntica, a falecida, com os mesmos traços, a mesma expressão, mas seu olhar vazio. Ela caminhava entre os túmulos como se estivesse em busca de algo. Não havia dúvida. Era ela. Mas o que mais me assustou foi a forma como ela se movia, como se fosse feita de algo que não deveria estar entre os vivos. Ela não parecia humana. Eu fui até o cemitério, mas quando cheguei não encontrei nada. Tudo o que vi foi a silhueta dela se afastando, desaparecendo entre as lápides. O calor que ainda restava naquele corpo havia de alguma forma se transferido, e ela agora caminhava entre nós. A mulher, ou o que restava dela, não estava mais confinada ao seu túmulo. Ela estava livre. Livre para fazer o que quisesse. Toda noite eu vejo uma criança sentada na beira de um túmulo. A princípio pensei ser apenas imaginação, mas cada vez que passava pelo local ela estava lá, imóvel, olhando para o chão. O mais estranho é que aquele túmulo nunca foi utilizado. Segundo os registros, não havia nenhum corpo enterrado ali. Eu tentei me aproximar, mas sempre que chegava perto, a criança desaparecia, sumindo como se fosse uma sombra. Ao longo dos dias, a presença dela começou a me incomodar, e eu sabia que algo estava errado, algo além da razão. Toda noite, o silêncio do cemitério se tornava mais pesado com a sua presença. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sentia que havia algo por trás de tudo isso, algo que exigia minha atenção. Determinado a descobrir mais, comecei a investigar os registros do cemitério. Não demorou muito para que encontrasse algo que me deu calafrios. Anos atrás, uma família havia enterrado um bebê naquele túmulo, mas não de maneira oficial, sem a permissão da igreja. Não havia documentos sobre a criança e ninguém soubera do enterro. A história era envolta em sigilo, como se algo fosse velado deliberadamente. Com o tempo fui descobrindo mais detalhes. A criança nunca foi registrada e o bebê tinha falecido em circunstâncias misteriosas. Aparentemente os pais estavam desesperados e, por algum motivo, decidiram enterrar a criança naquela sepultura esquecida. Quando a criança começou a aparecer todas as noites, parecia que o segredo daquela família ainda estava preso ali, naquele lugar. A presença dela não era simples. Havia algo de muito perturbador, e a cada noite o mistério se aprofundava. Sentindo que precisava agir, decidi realizar uma missa especial para abençoar o local. Aquela criança merecia descanso, e o cemitério precisava ser purificado. Na noite da missa, o cemitério estava envolto em uma névoa espessa, e o vento soprava forte, como se a própria terra estivesse inquieta. Durante a cerimônia, as velas tremiam, e eu sentia uma pressão, como se estivesse sendo observado. Quando terminei a oração e ergui as mãos para a bênção final, ouvi o som de passos pequenos atrás de mim. Eu sabia quem era. Ao me virar, vi a criança pela última vez sentada à beira do túmulo. Ela olhou para mim com seus olhos grandes e escuros. Antes de desaparecer, ela sussurrou algo que eu não conseguia entender. As palavras eram incompreensíveis, mas o tom era profundo e carregado de tristeza. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que algo ainda estava incompleto. Fui até o cemitério e o que vi me fez gelar. O túmulo estava escavado, como se alguém tivesse trabalhado ali durante a noite. A terra estava amontoada ao redor da sepultura, mas o caixão não estava lá. E mais assustador ainda, o túmulo estava vazio, como se nunca tivesse recebido nenhum corpo. O vento estava calmo, e o silêncio foi esmagador. O que havia acontecido? Eu sabia que algo sobrenatural estava em jogo, algo além da minha compreensão. A criança, que sempre aparecia todas as noites, parecia ter ido embora. Mas a sensação de que havia algo ainda não resolvido continuava comigo. O que ela queria de mim? Por que ela aparecia ali, noite após noite? E o mais perturbador, onde estava o corpo que deveria estar naquele túmulo? Obrigado por ouvirem a Rádio Terror FM. Se inscreva, deixe o like e ative o sininho. Conto histórias de terror todos os dias. Espero te ver nos próximos.